Olá pessoal, nessa aula do For Matemática a gente vai aprender a plotar regiões bidimensionais, né? Então, para a gente plotar regiões, a gente utiliza o comando region plot, né? Sempre lembrando das letras maiúsculas aqui, né? No R e no P, dessa forma. E entre colchetes a gente vai colocar primeiro a região que a gente quer e depois a gente vai definir qual vai ser os valores que as variáveis vão tomar. Então, por exemplo, aqui eu vou plotar uma região que vai ser x elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado menor do que 2, né? Então, eu vou plotar essa região, dando a vírgula aqui, né? Sendo x variando de menos 2 a 2 e dando a vírgula novamente, e agora colocando os valores de y, né? Y ele vai estar variando de menos 2 a 2 também. E quando a gente dá Shift Enter, a gente vai ver que vai criar o nosso círculo aqui, né? Então, a gente vai ter esse círculo plotado dessa forma. A gente pode fazer algumas alterações, né? Então, por exemplo, aqui eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. A gente pode trocar a cor desse plot, né? Então, para trocar a cor, é da mesma forma que a gente faz para os gráficos, né? Se você não viu as aulas anteriores, recomendo vocês a verem, que é onde a gente viu que esse comando aqui, plot style, né? E tracinho, sinal de mais. Você coloca a cor aqui direto, né? Então, eu vou colocar a cor green, verde. Então, eu vou dar Shift Enter. Então, a gente vai ter um verde dessa forma. Se você quiser um verde escuro, né? Então, coloca aqui darker e entre colchetes a cor que você quer, que aqui no caso é verde. Então, a gente ficou com esse círculo verde. Uma coisa que a gente pode fazer também é alterar, então, a borda desse círculo, né? Então, por exemplo, aqui, eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V. E para a gente alterar a configuração da borda, né? A gente vai fazer o seguinte comando. Boundary Style, né? Já até aparece aqui. Boundary Style, lembrando das letras maiúsculas aqui. A setinha, né? E você pode escrever Directive. E entre colchetes você vai colocar as configurações. Aqui, por exemplo, eu posso colocar essa borda em preto, né? Então, black. Então, quando eu dou Shift Enter, a borda vai ficar preta. Eu posso colocar mais configurações aqui. Então, por exemplo, se eu quiser uma borda mais grossa, né? Então, você vai escrever thick, né? Espessa. Então, você vai ter uma borda que vai ficar um pouco mais espessa. Você também pode colocar uma borda tracejada, né? Então, dashed, dessa forma. Dando Shift Enter, você vai ter uma borda tracejada, ou então pontilhada, né? Então, pontilhada você vai tirar o dashed e vai colocar o dotted, dessa forma daqui. Dando Shift Enter, então ficou pontilhado. Então, ficou desse jeito. Outra coisa que a gente pode fazer, eu já vou aproveitar aqui, né? Outra coisa que a gente pode fazer é colocar linhas de grade, né? Então, o que são essas linhas de grade? Para colocar essas linhas de grade, você deve utilizar o comando Mesh, né? Dá o tracinho, o sinal de mais, que é essa seta. Você pode escolher entre Full ou All, né? Então, eu vou colocar primeiro o Full aqui para ver o que vai acontecer. Então, dando Shift Enter, a gente vê que apareceu essas linhas de grade aqui, dessa forma, né? E o All, né? Outra opção, com letra maiúscula no início, né? Então, dando Shift Enter, ele fica dessa forma daqui. Então, o All, ele destaca essas linhas aqui nas bordas, né? Então, fica desse jeito daqui. Eu vou copiar e colar isso aqui para mostrar uma outra coisa que a gente pode fazer. O que a gente pode fazer também é adicionar elementos extras a esses plots, né? Então, por exemplo, se eu quiser colocar algum vetor, algum texto ou algum ponto, fazer algum ponto, né, ali nessa imagem, a gente pode fazer utilizando esse comando aqui que eu vou mostrar agora. Esse comando ele serve tanto aqui para plot de região quanto para o plot de um gráfico, né? Então, se você utilizar o comando plot, né, que faz o gráfico, você também pode utilizar esse comando que eu vou mostrar. Então, esse comando que eu estou falando é o comando epilogue. Dessa forma daqui, né, com a letra maiúscula no início, dando então o tracinho e a seta. E aqui você já vê que ele aparece as chaves aqui, né? Então, você vai ter que dar essas chaves aqui, depois da seta, né? Dar as chaves. E aqui você vai colocar as informações. Então, primeiro, vamos colocar por exemplo, se a gente quiser colocar um vetor aqui, né? Então, um vetor em algum ponto aqui. Para a gente colocar um vetor, a gente dá aqui o comando arrow, dessa forma aqui, né? Entre colchetes. E aqui você vai colocar entre chaves novamente, vírgula, entre chaves. Então, o que isso daqui que a gente vai colocar aqui, né? Então, nessa primeira chaves daqui,
a gente vai colocar o ponto, né, inicial do vetor, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, o vetor no 1, 1. Na outra chaves aqui, a gente vai colocar o ponto final desse vetor, né? Então, o ponto final eu vou colocar 2 e 2. Então, quando eu der Shift Enter aqui, a gente vai ter, então, um vetor que apareceu aqui, né? E esse vetor ele vai estar justamente no início 1, 1, né? Então, 1 aqui, 1x em y. E o final ele vai estar em 2, que é esse ponto daqui, né? Então, fica um vetor dessa forma daqui. Aí você pode configurar os pontos que você quiser, iniciais e finais. Outra coisa que a gente pode fazer é adicionar um texto nessa imagem, né? Para a gente adicionar o texto, a gente vai também utilizar esse comando epilogue, né? Então, eu vou colocar já, aproveitar isso aqui, né? Então, aqui no epilogue, você pode dar uma vírgula aqui, né? Depois de ter criado esse vetor, né? Dá uma vírgula e coloca o seguinte comando, text, entre colchetes. Aí, aqui, você pode dar o comando style, entre colchetes, novamente. Aqui você vai dar um entre aspas, e entre aspas você vai escrever o que você quer que apareça. Então, por exemplo, região, né? Aí, depois desse entre aspas, você pode dar uma vírgula e mudar o tamanho da fonte. Então, por exemplo, aqui, font size, faz a setinha, né? E aqui ele dá até algumas opções, né? Eu vou colocar a opção 14, né? Então, eu vou criar uma fonte de tamanho 14. E depois disso aqui, você vai colocar, então, fora disso daqui, você vai colocar fora desse style, né? Então, aqui do lado de fora, mas dentro do comando text, você vai dar uma vírgula, vai abrir chaves, e dentro dessas chaves você vai colocar o ponto onde esse texto vai ficar. Então, por exemplo, eu quero que esse texto fique no ponto 0.5, 0.5. Então, quando eu der Shift Enter, ele vai aparecer, então, aqui, né? Você vê que o meio dele está exatamente em 0.5, 0.5. Aí você escolhe onde você quer que fique esse texto por meio desse ponto daqui, né? Você define o ponto central do texto. Outra coisa que a gente pode fazer também é colocar um ponto aqui no centro desse círculo, né? Então, por exemplo, para a gente fazer isso, novamente a gente vai estar aqui dentro do comando epilogue. Nota aqui que a gente tem essas chaves do epilogue, né? Aqui dentro do epilogue, você vai dar uma vírgula, né? Para colocar outra coisa. E você vai colocar um point size, né? Entre colchetes. E aqui nesse colchete, a gente vai colocar o raio que a gente quer desse círculo, né? Desse ponto que a gente vai estar fazendo. Então, eu vou fazer um ponto com raio 0.02, por exemplo, né? Você pode dar uma vírgula e colocar a cor que você quer. Eu vou colocar aqui vermelho. Você vai dar uma vírgula novamente e vai escrever point, desse jeito. Esse point, você vai dar, então, abrir os colchetes, colocar chaves aqui dentro e vai colocar o ponto que você quer que esse ponto fique. Então, por exemplo, eu quero que ele fique na posição 0, 0, né? Então, quando a gente dá Shift Enter aqui, a gente vai ver que apareceu um ponto aqui vermelho, né? Que a gente definiu aqui, essa cor vermelha, no ponto 0, 0, que é exatamente aqui no centro, né? Desse plot. E a gente fica, então, com isso daqui. Outra coisa que a gente pode fazer é simplesmente tirar esses eixos, né? Então, para a gente tirar esses eixos, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, nesse daqui de cima. Para a gente tirar esses eixos que aparecem aqui, né? Isso daqui é um frame, né? Então, para a gente tirar isso daqui, a gente vai sair aqui do comando epilogue, né? Então, aqui é o final do comando epilogue, dar uma vírgula e escrever frame, traço, sinal de maior, e você vai colocar aqui, já até aparece aqui, né? Então, false. False. Então, Shift Enter, esse frame saiu daqui, né? Então, era isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado.